Nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vilma, você tirou. Amados irmãos e irmãs, inicio pedindo desculpa mais uma vez pelos nossos problemas técnicos, mas a imagem já voltou, né? Pois bem, nós estamos continuando nossa liturgia rumo à ascensão do Senhor e a Pentecostes, e estamos ainda ouvindo esse discurso belíssimo do Senhor que estamos ouvindo desde semana passada, na qual ele vai se despedindo dos seus discípulos e vai aqui também deixando o seu testamento, mostrando a eles o que devem eles realizar com a partida do Senhor. É um texto de grande densidade teológica. Se nós tomarmos esta parte dos textos em que estamos, nós poderíamos dividi-la em duas partes. Na primeira, a qual o Jesus fala que ele vai partir para o Pai, que ele parte e ali também os discípulos se entristecem, mas Jesus para junto do Pai, ele enviará o Paráclito, ele enviará o Defensor. Deus sempre consegue tirar algo de bom daquilo que nos acontece de difícil. Os discípulos, é claro, passam por um momento difícil, eles se entristecem, eles se angustiam ao saber que o Senhor vai partir desta vida para junto do Pai. Eles se angustiam quando o Senhor anuncia que Ele é traído e que Ele vai morrer por cada um de nós. Mas dessa angústia, desse mal que é a entrega do Senhor aos nossos olhos, aos olhos da nossa vida, ao vermos a morte do Senhor, Deus tira algo muito maior, que é a ressurreição do Cristo e assim também o envio do Espírito Santo. O Senhor sempre consegue tirar algo de novo, de bom das coisas más que acontecem. O Senhor teve de morrer, Ele teve de sofrer, Ele foi preso, morto, mas da sua morte a libertação de todo mundo, a salvação de todos. O Senhor que foi preso no Getsemane, se nós tomarmos a raiz desta palavra Getsemane, nós poderíamos traduzir como um campo de prensa. Com certeza ali no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, deveria haver um lugar onde se prensavam as azeitonas para tirar o óleo puro, o óleo da oliveira. O Senhor também vai para Getsemane, ali ele também é preso, ele é prensado, ele é triturado pela dor. E também desta dor do Senhor, se tira algo de bom, que é o fruto da sua morte, o óleo perfeito e puro do Espírito Santo que Ele nos envia através da sua ressurreição. Por isso o Senhor manda a nós o Espírito de justiça e de santidade, o Paráclito, o Espírito Santo. Indo para o Pai, Jesus envia o Paráclito. Por isso que eu digo que por trás de toda situação de dor, nós podemos tirar lições de alegria, de bondade, de sabedoria. Na segunda parte do texto que nós hoje ouvimos, Jesus fala que quando o Paráclito vier,
mostrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. E Jesus explica cada uma dessas coisas. O pecado, porque não acreditaram em mim. Se nós tomarmos todo o Evangelho de João, para João, o pecado é a incredulidade, é a falta de fé, é o coração fechado daqueles que olham para Jesus, veem os seus sinais, veem tudo que o Senhor realizou e não conseguem acreditar. Pode acontecer o que for, estão com o coração endurecidos e não conseguem ver Jesus, não conseguem ver Deus na pessoa de Jesus, naquilo que ele realiza. E por isso João vai colocar no seu evangelho que o pecado é a incredulidade. O pecado, pois não acreditaram em mim. Mesmo tendo acompanhado Jesus todos os seus sinais, os judeus não conseguem crer em Jesus. E para João, ele mostra, isso é o pecado. A arrogância, o fechamento, a autossuficiência daqueles que, vendo tudo que Jesus realiza, não conseguem crer. Mas também o Espírito Santo revelará a justiça. Porque vou para o Pai, disse Jesus. É simples. Jesus irá estar de novo na frente do Pai. E era muito simples compreender a justiça. Na época de Jesus, apenas o justo pode estar diante de Deus. Apenas aquele que é bom, aquele que é correto, pode estar na presença de Deus. Assim a justiça é restabelecida. Pois Jesus foi preso como um injusto, como um iníquo, como um pecador, foi condenado à morte como um blasfemo, porém ele está na presença do Pai. Isso mostra a justiça. Jesus verdadeiramente é bom, justo, santo. Tudo que Jesus faz é bom, por isso ele pode estar na presença do Pai. E o Espírito Santo também revelará o julgamento. O chefe deste mundo foi condenado. E quem é o chefe deste mundo? O diabo. Foi condenado. A morte de Jesus na cruz é a vitória definitiva de Jesus sobre o maligno. Pela morte, Jesus venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? No Evangelho de João, a morte e o diabo andam juntos, caminham juntos. Assim, a morte de Jesus na cruz é o julgamento da própria morte e a condenação da morte, a condenação do diabo. Pois pela morte Jesus venceu todo tipo de mal. Jesus venceu todo tipo de morte. E assim acontece a vitória de Jesus sobre todo o tipo, sobre toda a espécie de mal, sobre toda a espécie de morte. O Espírito Santo, afinal, virá para nos demonstrar, amados irmãos, tudo o que realizou Jesus. A sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre o maligno, e também com ela a vitória que cada um de nós recebemos por amor do Senhor que por nós morreu. O Espírito nos dá a força diante de toda a tribulação. Ele alegra-nos diante da tristeza. Ele nos dá coragem diante do medo. Ele nos dá a certeza da vitória diante da morte. Tenhamos sempre em nosso coração a certeza da presença do Paráclito, do defensor que o Senhor nos enviou com a sua partida para junto do Pai. Jesus nos disse, vós estáis tristes, mas deveis vos alegrar, porque partindo para o Pai, eu vou-lo mandarei o Espírito, o Paráclito. E Ele está conosco, amados irmãos, Ele está em nós. Nos dá toda a força, a coragem necessária para vencermos o mundo. Afinal, o mundo já foi vencido pelo Cristo. Não temos nada a temer. O Senhor está conosco e Ele nos concedeu a vitória. Que o Senhor nos conceda a graça de compreendermos, de termos a certeza da vitória do Senhor sobre tudo, e assim também a certeza da vitória que o Senhor concede a cada um de nós.